Olá pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Não menos importante, nós estamos aqui mais um dia para a glória de Deus, já praticamente no encerramento aí dos devocionais. Para a conclusão, só falta apenas esse que será agora que eu estou falando aqui com vocês e mais um, e nós encerramos a nossa programação aqui, metade do ano, com os devocionais. Então eu só tenho aqui a minha gratidão a vocês por terem aí a paciência de me ouvir todo esse foram 10 meses vocês me ouvindo aqui pacientemente. Glória a Deus por isso, glória a Deus pela sua vida, que persistiu, fui até o final. E como eu falei, vocês já estão aí peritos aí no livro de Eclesiastes, no livro de Tiago. Então, não menos importante, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa o sininho e compartilhe essas mensagens com outras pessoas. Compartilhe esses devocionais aqui com quem não faça, ou com quem tem a curiosidade de fazer, de aprender. É uma oportunidade de você evangelizar aí alguém para poder estar aprendendo mais da palavra de Deus. E o tema de hoje, para mim, é um tema que mexeu muito comigo quando eu vi, porque eu fui, sou e continuo sendo resposta de oração. E diz assim: o poder da oração é o nosso tema chave da nossa devocional de hoje. O nosso texto base se encontra no livro de Tiago, que nós encerramos. Tiago capítulo 5, do 13 ao 20, diz assim os versículos. Tiago capítulo 5, do 13 ao 20. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-os com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. E olha só: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sarareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se alguém dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Quando uma pessoa que você pregue a verdade, que você fala a verdade, essa pessoa se converte, uma multidão de pecados, essa pessoa aí é perdoada por causa dessa alma que você salvou, porque você não negociou a verdade, mas você pregou a verdade. Então vamos lá. Nós encerramos então hoje o livro de Tiago. E o próximo devocional, que é o último, nós encerraremos aí o livro de Eclesiastes, e glória a Deus por isso. Então vamos lá, a exposição do texto. O texto é um chamado à oração e ao cuidado mútuo entre os membros da comunidade cristã. O autor começa incentivando aquele que está sofrendo a orar e aquele que está feliz a cantar louvores a Deus. Oração e gratidão são disciplinas na vida cristã. Não é possível ser saudável espiritualmente sem oração e uma vida de louvor. Não é porque você está feliz que agora não oro mais, agora eu só vou adorar. Não, muito pelo contrário. Um carro, ele só funciona se tiver gasolina. E esse tanque aonde vai ser injetada a gasolina, ele não pode estar sujo. Então é como se o louvor, ele abre o seu coração, ele quebra as cadeias. Sabe aquele momento que você tá cansado, você tá chateado, você tá triste? E aqui o louvor, ele vai libertando. O louvor, ele prepara. O louvor, eu falo que é o assessor, preparando todos os convidados para poder receber a noiva. O Espírito Santo, ele é isso. Ele é o assessor que prepara. Quando você louva, ele vai desobstruindo o seu coração de mágoas, de rancor, talvez o cansaço do seu trabalho, uma palavra que você ouviu. Então, através do louvor, quando você se entrega, quando você se rende, você está ali preparado para poder receber a palavra de Deus. E quando você vai sendo liberto através do louvor, você começa a entregar a sua melhor oração a Deus.
a sua melhor adoração, porque adoração é uma coisa e louvor é outra. Adoração é aquela adoração genuína, verdadeira, espontânea, que você ora em forma de adoração. Senhor, eu te amo. Senhor, o Senhor sabe que eu sou falha, mas eu estou aqui, Senhor. Eu te amo, eu te adoro, eu só quero te agradar, Jesus. Você expõe através da oração a sujeira, a sua carnalidade daquilo que você é, e eu vou falar aí um pouquinho mais pra frente. Olha só, quer ter vida, ore. Quer ficar alegre na sua alma. Não é uma alegria que tô tendo as coisas, ou eu tenho as coisas, eu sou feliz. Não, isso não é alegria. Isso é uma felicidade genuína, até mesmo, aliás, uma felicidade, uma alegria passageira, que se daqui 5 minutos acontecer algo, essa sua alegria ela é roubada por coisas ou até mesmo por pessoas, mas a alegria na alma pode tudo estar se acabando e você continua feliz na sua alma. Então você quer estar feliz na sua alma, cante louvores. E 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 e 18 vai dizer assim: orai sem cessar. A vida do crente ela só se constitui, a vida do crente, um crente ele só pode dizer que ele é um cristão através da oração. Se você diz eu temo a Deus, eu tenho comunhão com Deus, não tem como ter comunhão com Deus se não for através da oração. Tenho comunhão com Deus através dos louvores, me perdoe, não tem como. Você só tem comunhão com Deus. Nós vemos homens e mulheres de Deus aí do passado que foram tremendamente usados nas mãos do Senhor, reformadores, sendo usado nas mãos do Senhor por causa da oração. John Bunyan, enfim, John Wesley, quantos e quantos nós não vimos desses reformadores, príncipes e pregadores da palavra. Você quer ser usado por Deus, você quer ter uma vida próspera, abençoada, só vai se consistir na porta fechada com os seus joelhos, enfim, na sua intimidade com o Senhor no quarto secreto. É no quarto secreto, e 1 Tessalonicenses nos ensina que nós devemos orar sem cessar. Quando estamos alegres, felizes, doente ou não doente, em todos os momentos, a oração ela precisa fazer parte da sua vida. Lembra que eu falei do Job, jejum, oração e Bíblia? Se a sua vida não tem esses 3 pilares, então você tem uma vida cristã totalmente morta, longe da presença do Senhor. E aí, ele ainda vai dizer mais: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, mas eu não tenho motivos para dar graças. A Bíblia nos ensina: dei graças em tudo, em todas as coisas, dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Mas como se eu perdi um filho, mas como se eu perdi um marido, uma esposa, a porta se fechou, a empresa faliu, eu fui roubado, veio a enfermidade, parece uma hipocrisia nós darmos graças em momentos assim. Mas a Bíblia nos diz, porque a cruz para o mundo, ela é loucura. Você glorificar no meio do vale é loucura para o muito, mas para quem crê é poder de Deus. Eu no meio do vale que eu passei, eu precisei adorar. No meio do vale que eu passei, eu estava dizendo para o Senhor: Senhor, eu não abro mão daquilo que o Senhor tem para minha vida, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, numa cama de hospital. Eu dizendo para o Senhor ali, ó, eu já contei aqui meu testemunho aqui para vocês o que aconteceu comigo, e eu dizendo para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, Senhor Jesus, eis-me aqui. Foi essa a minha oração. Em tudo dai graça. Como que eu poderia estar dando graças ali em cima de uma cama e dizendo ainda para o Senhor, com um quadro totalmente assim, totalmente dos avessos, e dizendo para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. E ainda eu continuei falando: Senhor, eis-me aqui. Como que eu poderia estar louvando ao Senhor dessa maneira e dando graças, rendendo graças ao Senhor por tudo que Ele fez e dizendo: Senhor, eis-me aqui. Como que eu poderia ter tido um culto de ações de graça e dizendo para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu te agradeço por tudo. Eu não teria motivos para agradecer, mas eu fui intencional, eu tive a intencionalidade, porque nós precisamos ser intensos, nós precisamos ser intencional. O cenário está ditando mas nós vamos adorar. O cenário está dizendo algo, mas eu vou agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, porque Ele é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. E a discussão ela diz assim: a oração é sem dúvida uma das práticas mais importantes dentro do cristianismo. Porém, existem alguns equívocos quando pensamos no tema. Por isso, precisamos aprender para orar com entendimento. Existem mitos que precisam ser corrigidos sobre a oração. Sabe por que eu estou aqui? Por causa de uma igreja que se posicionou, amigos, irmãos que se oraram por mim, que jejuaram pela minha vida, jejuaram pela minha causa. Eu estava em guerras e muitos irmãos sentiram na pele, nem eu contando aqui, nem eu
testemunhando, não dá para sentir a tamanha da opressão do qual eu estava passando. E teve irmãos que estavam ali na comunhão, na oração, e sentiram o que eu estava passando pelo vale da sombra da morte, situações que eu testemunhei, situações que eu testemunhei para alguns irmãos que falaram isso para mim, e falaram: Laís, eu senti tudo que você estava sentindo naquele hospital. É pela oração que nós somos sensíveis, e o Espírito Santo nos faz sentir aquilo que o nosso irmão está sentindo. Então ninguém tem a noção do que passamos. Mas quando você ora, quando você realmente tem intimidade com o Espírito Santo, você vai passar pela mesma agonia que seu irmão está passando. Você vai sentir na pele, como alguns irmãos sentiram na pele o que eu estava passando, a minha aflição, o meu desespero, a minha agonia de alma, de espírito na minha carne. Alguns irmãos sentiram. Então é através da oração que cadeias são quebradas. Pedro foi liberto pela oração, que tinha uma igreja orando por ele, ele foi liberto através da oração. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo. Precisamos orar com entendimento sobre as Sagradas Escrituras. E orar com entendimento sobre as Sagradas Escrituras, eu preciso crer, né, nas Sagradas Escrituras, eu preciso ler atentamente, preciso ruminar essa palavra, para que, se eu quero viver algo da parte do Senhor, se eu quero viver o que realmente a palavra do Senhor diz, eu preciso conhecer a palavra para que nós possamos orar e viver a vontade de Deus. Então, como é que eu vivo a vontade de Deus? Orando a palavra, porque o Senhor não vai contra a palavra dele. Se tem algo que está acima de Deus, é a sua própria palavra, pois o Senhor diz que ele vela em cumprir a sua palavra. Pode passar céus e terra, mas a minha palavra não passará. Então, se tem algo que está acima de Deus, é sua própria palavra, do qual ele vela em cumprir. Então, se você quer viver a vontade de Deus boa, agradável e perfeita, você precisa orar a palavra. Se você quer ter uma vida de oração, conheça a palavra para que você ore a palavra. Só que muitos deixam de conhecer a verdade, não têm uma vida de oração do qual agrada a Deus, mas ora sobre as suas vontades. Sobre as suas vontades não tem como Deus realizar, mas sim no nome dele tudo é realizado e tudo é feito. Outra prática que nós precisamos ter, que a igreja se perdeu muito, só se fala em línguas estranhas dentro do culto, dentro de uma congregação, uma organização de um culto que está sendo ali feito, que está sendo ali estabelecido. Mas nós precisamos voltar às práticas das orações em línguas. 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos do seu dia, ore em línguas, porque quando você ora em línguas, você tem uma comunhão muito mais profunda com o Senhor. O Senhor vai quebrando os laços, vai desbaratando todas as mentiras, todos os ardilhos de Satanás. Você se aprofunda, você fica mais sensível à voz do Espírito Santo quando você tem uma prática e uma vida de oração em línguas. Eu sei que o tema ele só está abordando apenas para uma oração, mas aqui eu falei, eu vou adentrar um pouquinho nesse tema, porque é tão necessário. O nosso estudo já está concluindo, mas é tão necessário voltarmos às práticas da oração em línguas. Você está indo para o seu trabalho, vai tomar banho, vai fazer o que você está fazendo na academia, no açougue, enfim, no teu trabalho, você está ali quietinho, comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas, que você vai ver o quanto a sua vida vai mudar e o quanto você vai avançar por ter a prática da oração em línguas. E você só orando a vontade de Deus, não tem como a sua vida ficar da mesma maneira. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar, mas nós sabemos que há um propósito, há um processo da parte de Deus para que isso se cumpra sobre a vida de cada um, do qual ele estabeleceu. E o objetivo diz assim: o objetivo da lição é não somente nos incentivar a orar, como também nos garantir que, quando oramos, somos ouvidos por alguém que tem poder. A oração não é um mantra religioso, mas uma disciplina espiritual. Laís, eu não consigo orar 10 minutos. Comece orando 5 minutos. Comece orando 5 minutos e pare de olhar no relógio. Comece exaltando, glorificando. Coloque primeiro um louvor. Comece entrando na presença do Senhor, dizendo quanto ele é santo, quanto ele é maravilhoso, grandioso. Depois você agradece por tudo que você tem, por ter vida, por ter saúde, por ver, por poder andar. Agradece por você ter a sua família. Agradece pelo lar que você tem. Agradece pelo trabalho que você tem. Agradece pelas contas que foi paga. Agradece pela providência. Agradece pelo cuidado de Deus. Peça depois
esse perdão ao Espírito Santo por pecados que você falou, cometeu, ouviu, enfim. Olha só, vai passar de 5 minutos e você nem vai se atentar. Quando foi, já passou 10, 20 minutos. E muito engraçado que com Deus nós não temos o que falar, mas com amigos, contar os nossos problemas para quem não pode resolver, sempre nós temos. Depois nós não queremos que pessoas ficam falando da nossa situação para baixo e para cima. Nós ficamos difamados porque abrimos a boca para as pessoas erradas. Se voltássemos novamente às práticas da oração, porque oração é serviço e oração é trabalho. Daniel orava 3 vezes ao dia, Davi orava também, Jesus ele orava em todo o tempo, ele estava com o Pai, ele se retirava da multidão para estar com o Pai, intimidade, em comunhão, para ele estar no secreto. Ele não se importava com quem estava seguindo ele, tudo que ele queria era ficar com o Pai, porque uma vida vazia não tem como dar para outros que estão vazios. Você precisa estar cheio da presença de Deus através da oração para dar para aqueles que estão vazios. Então, oração, ela te desgasta. Nós não oramos quando temos vontade, porque nunca vai dar vontade de orar, nunca vai dar vontade de orar a Bíblia. Então nós precisamos ser intencional. Eu vou orar, ainda que a minha carne não queira, eu vou orar. Porque orar no palácio é muito fácil, mas orar no vale, muitas vezes nós desistimos. Sei que até mesmo no palácio muitos se esquecem da presença do Senhor e deixam de orar. Então, quando nós temos uma disciplina com o Senhor, assim como você tem uma disciplina de olhar o seu celular todo dia, esse deve ser o seu anseio, a sua disciplina de orar. Quanto tempo você passa nas suas redes sociais? Será que você é capaz de passar esse tempo que você passa na rede social em oração, na leitura da palavra, jejuando? Aí fica a pergunta: o tempo que você passa no seu celular, no seu smartphone, no seu iPhone, enfim, no seu tablet, enfim, nas suas redes sociais, você passa esse tempo com o Senhor? Então comece administrando o seu tempo para ter intimidade e comunhão, porque muitos hoje dão desculpa e muitos jovens, adolescentes, muitos, enfim, adultos, anciões, não querem mais ter a prática da oração, mas quer ter uma vida de poder, quer ter unção, quer ser bem-sucedido, não aguentam mais dobrar os joelhos. Por quê? Porque estão tão enraizados com as coisas desse mundo que perderam a essência da eternidade. O contexto ele diz assim: em resumo, Tiago enfatiza a importância da oração, do cuidado mútuo e da confiança em Deus na vida da comunidade cristã. O texto nos lembra da necessidade de buscar a cura física e espiritual da ajuda mútua para permanecer firme na fé. Orar é dialogar com Deus, é levar diante dele nossas queixas, necessidades e súplicas, mas também um tempo de agradecer, louvar e engrandecer. Quanto mais oramos, nos sentimos próximos de Deus. Uma vez próximos de Deus, estaremos próximos uns aos outros com cuidado, amor e amor mútuo. E olha só que interessante, algo aqui que eu vou testemunhar para vocês. No tempo que eu estava na minha recuperação, que já tinha saído já do hospital, me deu uma vontade de comer carne moída. Gente, algo simples. E nós não tínhamos dinheiro para poder comprar uma carne moída sequer. Nós não tínhamos dinheiro para comprar mistura. Mas aquele dia eu tava com muita vontade de comer carne moída. E aqui falando, eu tive que retornar novamente ao hospital porque me deu um outro problema, eu tive que voltar para o hospital. E os remédios que foi constatado algo, eu tive que tomar remédios e tenho ainda fazer acompanhamento com esses remédios que são caríssimos, não é barato. Uma coisa é genérica, outra coisa é você tomar o original daquilo que é mesmo, né? E uma irmã veio até minha casa para poder trazer essa carne moída. Ela disse que a hora que ela abriu a geladeira tinha carne moída lá na geladeira dela. E o Senhor disse: essa carne moída da minha serva. E ela tinha comprado, ela não tinha colocado a mão, não tinha feito nada. Ela comprou e deixou na geladeira. E o Espírito Santo falou: essa carne moída, ela é da minha serva, leve para ela. E ela trouxe, nos abençoou. E o Senhor, na verdade, né, nos abençoou através da vida dessa pessoa. Mas a honra e a glória é de Deus, porque só o Senhor sabia do qual eu queria comer uma carne moída. Você vê algo tão simples, mas através da oração nós somos cuidados, livrados, somos totalmente cuidados pela presença do Espírito Santo. É através da oração que você é cuidado e você é livrado. E o objetivo, eu não cheguei aqui a falar, mas eu já quero incluir o objetivo com um contexto que diz assim, que existem dois tipos de pessoas, que a Bíblia vai nos dizer que estavam orando, que a Bíblia diz: um homem
que ele orava para se aparecer e o outro ele orava para ele se humilhar e reconhecer a sua natureza. A oração ela não exalta crente, a oração ela humilha crente. Vou falar novamente. A oração não te exalta, mas a oração ela te humilha. Através da oração você tem vitória, mas oração não enaltece crente algum. Muito pelo contrário, a oração ela é humilhação. E nós vamos ver muito claro isso quando o Senhor ele vai falar numa parábola que havia um fariseu e um publicano. O fariseu ele foi na frente de todo mundo, ele jejuou e falou: "Ó Deus, eu estou aqui", mas o outro homem não, tá lá em Lucas capítulo 18, versículo 10 ao 14. Ele se humilhou, ele se escondeu, ele disse o quanto ele era pecador e o quanto ele carecia da presença de Deus. Quem você é na oração? Você é o fariseu que precisa estar à mostra, precisa mostrar o quanto você ora, o quanto você é tão bom na oração, na sua oratória, na sua retórica, mas na intimidade você não tem palavras, porque tudo que você vive é uma encenação. Ou você verdadeiramente é esse publicano que fala: Senhor, eu não quero estar nos palcos, eu só quero estar na tua presença, eu reconheço o quanto eu sou falho, o quanto eu sou pecador. E eu tive a oportunidade, uma pessoa que até mesmo me afastei, porque Deus foi me revelando quem era essa pessoa, nós se afastamos e pedir perdão para essa pessoa. Qualquer hora eu posso vir aqui contar, compartilhar com vocês, mas ela, nossa, todo mundo falava: nossa, como que essa pessoa ora bem, como esse irmão ora bem. Só que na prática, por trás, só quem realmente conhecia os bastidores que eu conhecia, era uma pessoa que orava e ora super bem na frente de todo mundo, mas nos bastidores fala palavrão, grita, xinga, calunia os seus irmãos. Então assim, é um fariseu que está vivendo uma vida totalmente de fachada, e o Senhor não quer que o farisaísmo esteja reinando sobre a nossa vida. A religiosidade reine, ou você é ou você não é. Não adianta você orar bonito e você depois por trás você denegrir, falar palavrão, um monte de coisa, gritar. Não, o que é isso? Isso não é evangelho, você está vivendo um teatro, você está vivendo uma arte perante o Espírito Santo. E olha só, quando oramos, estamos perto de Deus. Quando oramos, nós estamos perto de Deus, que é o que o contexto vai dizer. Se através da oração nós temos comunhão com Deus e nós nos aproximamos dos nossos irmãos com amor e com cuidado mútuo, olha só, por que há tantos escândalos? Porque falta oração, falta comunhão com Deus. Por que vemos tantas desavenças, tantas brigas dentro em cima de altares, nos templos, nas congregações? Por que vemos tantos escândalos? Tantos escândalos porque falta comunhão com Deus. Se falta comunhão com Deus, nós não teremos amor e nem cuidado com o nosso próximo. Nós não teremos. Se nós podemos ver algo que a igreja está contaminada, é porque a igreja deixou de buscar a presença de Deus. Porque quem busca a presença de Deus não vai sentir inveja, não vai sentir raiva, não vai querer denegrir o seu irmão, não vai querer acabar com o seu irmão inventando histórias do qual nem foi dito. Vê e julga por aquilo que vê. Então assim, se você não conhece, como dizem, se você não comeu 1 quilo de sal com teu irmão, você não tem direito, nem eu e você não tem direito de falar de absolutamente de ninguém, nem dizer das provas. Se a pessoa te procurou para contar o que está acontecendo com ela, porque a pessoa confia em você, mas a partir do momento que você abre a tua boca, irmão, minha irmã, me perdoe, mas você não você caiu na confiança dessa pessoa. Você não é uma pessoa confiável. Então, se nós vemos tantos escândalos, tantas brigas, tanta inveja, tanta disputa, que é uma coisa maligna que tem, é porque falta oração. As pessoas esqueceram de entrar no seu secreto e orar para estar com as coisas deste mundo. É por isso que nós vemos tantos escândalos, tantas baixarias, infelizmente, no mundo evangélico. Eu não vou falar nem cristão, porque o cristão eu já ensinei aqui vocês qual é a diferença do crente para o cristão. Então, vamos voltar às práticas da oração. Porque oração custa, oração é trabalho, oração é serviço. Ninguém quer orar. Mas você vai ter uma comunhão com Deus que coisas que você fazia, você não vai fazer mais e você não vai dar mais brechas para muitas coisas na sua vida. E eu vou ler aqui só a conclusão, que nós já vamos terminar. A conclusão diz assim: portanto, a conclusão que podemos tirar é que a oração, a confissão de pecados e o cuidado mútuo são práticas essenciais na vida da comunidade cristã e devem ser valorizadas e praticadas com diligência e fé.
e fé. Quando você ora, você vai adquirindo algo através da oração, fé, porque você já ouviu a palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E quando você ora, você só potencializa porque você está crendo, repetindo, você está declarando a palavra de Deus. Além disso, a confiança em Deus e na sua vontade deve ser a base da nossa vida de oração e do nosso relacionamento com os irmãos da fé. Como eu falei, quem não ora vai sempre estar aí enfurnado, enfiado no meio de escândalos, no meio de baixarias. Quem não ora tá sempre no meio de um escândalo, no meio de uma fofoca, em rodinhas. Ei, você saber que o Senhor, Ele fala pra gente nos livrar, sair das rodas escarnecedores. Você sabia que existem muitos escarnecedores que estão dentro da casa do Senhor? E é necessário que o joio e o trigo, eles andem em caminho juntos, cresçam juntos, porque se arrancar um ou outro vai morrer, mas é necessário, mas o Senhor, naquele grande dia, e esse dia está muito breve de se acontecer, o Senhor vai separar o joio do trigo. O Senhor vai separar a palha do ouro. E olha só, é na oração que vemos a mão de Deus se mover em nosso favor. É na oração que somos libertos, curados, salvos de nós mesmos que somos maus. Somos miseráveis. A oração nos liberta, nos cura e nos salva de nós mesmos para termos comunhão com o Pai. Foi através de uma igreja, através de irmãos que estavam orando, jejuando pela minha vida. Por isso é que eu estou aqui. Pela graça e misericórdia do Senhor, óbvio. Pela mão do Senhor, mas também pelas orações. É por isso que eu estou aqui. Tive muitos livramentos da parte do Senhor. Então, se você não crê na oração, é assim impossível não crer no poder da oração. A oração dos justos, ela pode em muito em seus efeitos. A oração dos santos, ela pode muito em seus efeitos. Se você nunca precisou orar, porque talvez você nunca passou pelo vale da sombra da morte, talvez você nunca passou por uma guerra a tal ponto de procurar a oração. Talvez o fôlego de vida talvez nunca te faltou para que você pudesse clamar. O fôlego, o ar que eu respiro, um dia me faltou. E eu vi que através da oração o Senhor me devolveu o fôlego novamente. E a aplicação do estudo, ela diz assim: esta lição nos faz pensar sobre qual é a importância da oração em nossa vida, sobre o desafio de sermos constantes na caminhada com o Senhor e no diálogo com Ele. Busque melhorar o seu momento de devoção. Não somente fale, mas saiba ouvir também. É necessário orar com constância, amor e devoção. Faça o teste. Ore, termine a sua oração, depois fica ali, 5 minutos, de joelhos ali dobrado, enfim, andando. Fique em silêncio, não fale nada. Absolutamente, para que você possa ouvir a voz do Espírito Santo. E você vai ver o quanto é insuportável esse silêncio, porque nós não queremos esse silêncio. Nós queremos falar, mas quando o Senhor vai falar, nós não temos a paciência de aguardá-lo e esperar e ouvi-lo, porque o Senhor muitas vezes vai nos testar e no último minuto é que Ele vai falar aí conosco. Então, tenha paciência de saber também ouvir a voz do Senhor, porque a oração, ela te treina, te capacita e te liberta. Então, só quem precisa doar sabe o valor de uma oração. Foi pela oração que eu estou aqui, como eu testemunhei, viva. A oração é tudo o que precisamos para viver e conhecer a Deus e ter uma vida de devoção, de temor, uma vida de santidade ao Senhor, porque é pela oração que nós conhecemos aquilo que agrada, aquilo que desagrada, em continuidade, em comunhão com a palavra de Deus. Então, espero que tenha abençoado aí a sua vida. Não fiz aqui, né, as perguntinhas que eu acabei aqui esquecendo. Deixa eu abrir aqui novamente para entregar aqui, gente. Me perdoem, peraí. Vamos voltar aqui. Aqui, as perguntas pra gente finalizar, me perdoem. Você ora todos os dias? Qual é o seu maior desafio para uma constante vida de oração? Terceiro, você realmente crer que é ouvido quando ora? Às vezes parece que a nossa oração não passa do teto, né? Mas em tudo o Senhor, Ele está nos ouvindo. Nessa semana você pode se comprometer em oração especificamente por um amigo. Que tal? Quem é aí que você pode pegar por uma semana aí, 7 dias, de segunda a domingo, você pode, a partir de hoje que você está ouvindo essa devocional, a quem você vai orar? E ore até o domingo por essa vida. Talvez essa pessoa
pessoa não precise saber, mas ore por ela, ou talvez você até conheça alguém e saiba. Ore e apresente a Deus todos os dias essa pessoa em oração. E a quinta e última pergunta da nossa aplicação diária. Você consegue orar com qualidade? E orar com qualidade é tirar o seu celular. Talvez o seu celular não seja uma distração, mas o que é e tem sido uma distração para você, que tem perdido a sua qualidade de oração, de entrega com o Senhor? Porque uma coisa é dizer, eu oro com qualidade todos os dias, mas o seu pensamento tá vagando em outros lugares. Você tá com o celular do lado, a campainha toca, um chama, outro chama. Uma coisa que eu digo, quando nós temos que respeitar o crente que está na sala da oração. O crente que está na sala da oração, ele precisa ser respeitado. Uma certa feita, uma irmã estava na igreja, num culto de libertação numa segunda-feira, e ela queria falar com o pastor, mas ela não chegava no pastor, e ela pediu para que eu falasse com o pastor algo que ela queria entregar, um recado pro pastor, não era nada profético, era um recado. E ela veio, eu estava ali com meus joelhos dobrados, ela veio interromper a minha oração, da qual eu estava em comunhão com o Senhor, para eu poder entregar um bilhetinho ali para o líder. E quando você vai voltar novamente, parece que não é a mesma coisa, parece que você perde porque alguém te distraiu. Só que a pessoa que não tem essa ciência que você não deve importunar quem está no trono da graça com os joelhos dobrados, está ali com a sua comunhão com o Espírito Santo, é porque tá tão afastado ali da comunhão, porque se essa pessoa tivesse a tal comunhão, se essa pessoa estivesse ali, ligada no trono, ela jamais iria fazer isso, jamais iria atrapalhar a sua devoção com Deus, o seu momento de oração. Então, já comece prestando atenção nisso. Pessoas que querem te afastar da oração, sempre vai servir como isca de Satanás na sua vida, como uma distração. Pega aí, como dizem, né, essa chave, pega aí essa dica para a sua vida e leve até a eternidade, até que o Senhor te chame ou o Senhor aí nos arrebate no coletivo para ficar junto dele. Então, se você quer herdar aí a eternidade, quer estar na Jerusalém, quer ceiar o melhor banquete, a melhor ceia, que é o próprio Cristo que vai nos servir, você precisa ter uma vida de devoção, de oração. Amém? Não deixe de compartilhar. Se você quer aí um pedido de oração, deixa que eu sempre estou aqui apresentando a vida de vocês em oração. Só que se tiver algo específico, pode deixar aqui o seu comentário, enfim, o seu like. Enfim, nós estamos aqui para compartilhar das boas novas do Senhor e dizer que sim, a oração, ela tem poder. Só sabe que a oração tem poder aquele que realmente precisou de uma oração em um momento de sua vida. Amém? E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e não se esqueça, nosso devocional, ele acaba aí a próxima semana. Foram 10 meses aí para honra e glória do nome do Senhor, aprendendo sobre esses dois livros aqui maravilhosos, Eclesiastes e Tiago. Então eu espero aí você no último dia de encerramento do devocional para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Um beijo para vocês, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz, em nome de Jesus. Se assim o Senhor me permitir, nós estaremos aqui a próxima segunda-feira para o nosso encerramento do nosso momento devocional de toda segunda-feira às 7 horas da noite. Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor Jesus.